Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar bom, é só cortar depois. Fala comigo, meus amigos! Estamos aqui com mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, meu amigo Emanuel. Dá um oi aí, Emanuel. Oi, vocês estão bem? Graça e paz. Se apresente aí pra gente. Então, galera, meu nome é Emanuel, tenho 17 anos de idade, estou aí na caminhada com Jesus tem 3 anos e meio. Amém. Estamos aí frutificando, crescendo todos os dias. Exatamente! Nós estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre obediência e santidade. Então já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha com seu amigo aí. E vem com a gente que vai estar incrível esse vídeo. A gente vai falar sobre o que é obediência. O que é obediência, galera? Que é ser obediente. A gente pesquisou, obediência é uma ação, né? Uma ação de quem obedece, de quem é dócil ou de quem é submisso. Então a obediência tá ligada aí em conhecimento, né? Conhecer. Por quê? Porque você só obedece àquela autoridade que você conhece. Então, por exemplo, a polícia. Você sabe que a polícia tem alguma autoridade, então você obedece ela porque você conhece a autoridade dela. Então, a gente chegou à conclusão que a gente só obedece à autoridade que é conhecida. E a autoridade de Deus, será que a gente está conhecendo? Eis a questão, né? A gente tem tido um relacionamento profundo ao ponto de conhecer essa autoridade, né? Porque lá em Oséias 6,3 vai dizer: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando se conhece essa autoridade, mesmo que você não conheça a pessoa, né? Você conhece a autoridade dela, você consegue estar obedecendo essa autoridade, essa lei. 1 João, capítulo 2, vai falar que sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus e tenta ver como ele viveu uma vida de santidade. Sim. Jesus viveu uma vida totalmente santa, né? Totalmente dedicada à obediência ao Pai. Tanto que ele falou, eu faço as coisas que eu vi o meu Pai fazer. E também na Bíblia vai falar que a gente deve ser como filhos obedientes. Né? Eu não vou me lembrar da passagem, mas fala que a gente deve agir como filhos obedientes, assim como Cristo era um filho obediente. Né? E também no versículo 22 de 1 Pedro, vai dizer o seguinte, 1 Pedro 2, 22, deixa eu ver aqui. 1:22. Vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito ao amor não fingido aos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com um coração puro. Então a gente chegou à conclusão de que a gente só obedece àquilo que a gente conhece, a gente só obedece à autoridade que a gente conhece, a gente purifica a nossa alma e santifica ela através da obediência à palavra do Senhor. 1 Pedro 1, versículo 15, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como santo é aqueles que o chamou. Porque a Escritura fala, sede santos como eu sou santo. Né? E aí a gente vai ver que ser santo é ser separado para Deus. Existem duas linhas de raciocínio sobre santidade. Então tem a santidade de Deus, que é sem pecado algum, então Deus é santo e puro e perfeito e sem pecado. E tem a santidade onde nós nos encaixamos, que é a santidade de ser separado para. Exatamente. Então por que os utensílios do templo antigamente eram santos? Porque eram separados exclusivamente para serem usados no templo. Então a gente, quando a gente vai viver uma vida como a de Cristo, se a gente vai querer se parecer com Jesus, se parecer com ele nem em santidade também, a gente precisa estar separado. Ter uma vida separada somente para ele, né? E separada diante de Jesus, né? Que Adão, quando ele estava no Éden, ele estava separado, ele estava num lugar santo. A partir do momento que ele pecou, ele caiu e saiu desse lugar de santidade. Verdade. E aí, a Bíblia vai falar que, né, que Deus nos escolheu para ele nos desejou. E aí, deixa eu ver, vamos pular lá para 1 Pedro 2, versículo 5. Vai dizer, vocês também são pedras vivas, como as quais
um templo espiritual é edificado. Então tá falando que nós somos parte de um templo espiritual que está sendo edificado. Sim. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E é interessante falar aqui que Pedro nos chama de sacerdote. E é ser um sacerdote, galera. Ser sacerdote é aquele que vai diante da presença de Jesus, né, diante da presença de Deus, para poder fazer propiciação dos pecados. Né? E como nós somos sacerdotes, como que a gente faz propiciação dos nossos pecados? Exatamente. Como a gente age em santidade e oferece sacrifícios, né? Não mais. Antigamente, os sacerdotes eram um sumo sacerdote que entrava na presença e buscava ali o perdão dos pecados do povo. Mas a partir de Jesus, quando Jesus se sacrificou, se entregou na cruz, a partir da morte de Jesus, o véu foi rasgado. Sim. E nós temos o livre acesso à presença do Pai. E nós vamos até Ele entregando as nossas necessidades, entregando os nossos pecados, confessando os nossos pecados também, né? E assim alcançamos o perdão de Deus. É no secreto, é no lugar secreto. No lugar de relacionamento, no lugar, é como a noiva, né? Somos a noiva de Cristo, né? E quando a gente, algo que eu já escutei na pregação é o seguinte, que o lugar de secreto, né, o quarto é o lugar de intimidade. Quando a noiva ela vai para o quarto junto do noivo, eles se tornam um. Quando a gente vai para esse lugar de relacionamento com Jesus, a gente se torna um com Ele. Quando a gente vai para o culto, a gente vai celebrar isso que a gente recebeu. Né? Seja algo de santidade, seja algo de profundidade no amor e no desenvolvimento daquilo que Jesus falou com a gente vai celebrar isso num culto. Então vamos observar duas coisas que foi falado no versículo de 1 Pedro 2. Primeiro, que nós somos edificados templos espirituais. Nós somos templo do Espírito Santo. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Agora é capítulo mesmo, tá assim. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 13... Vocês não podem dizer que o corpo de vocês foi feito para a imoralidade. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Então, se a gente quer ter comunhão com Cristo, nós entendemos que não é só o espiritual. É também a nossa forma de viver e a nossa forma de se comportar. Né? Então, inclui o nosso corpo. E a gente vai pular lá para o versículo 19, que diz: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Isso aqui é um tapa, né? É profundo. Vocês não pertencem a si mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Nosso direcionamento de hoje é honrem a Deus com o seu corpo. Às vezes nós profanamos o nosso próprio corpo. E nós profanamos. Dicção. Profanamos. Sou miserável. Profanamos o templo do Espírito Santo, porque se nós somos templo do Espírito Santo e não cuidamos do nosso corpo, entregamos o nosso corpo. Para Jesus como um sacrifício perfeito, galera. Santo e imaculado, sabe? E Paulo também ele vai falar, quando a gente peca contra o nosso corpo, a gente peca diretamente contra Cristo também. Visto que ele mesmo disse, nosso corpo não foi feito para nós. Ele mesmo disse que a gente deve usar o nosso corpo para poder glorificar o nome de Jesus. Sabe? Mas como assim, Emanuel? Como assim? A gente não tá falando aqui, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que tatuagem é pegar, se fazer uma tatuagem, você tá profanando. Pelo amor de Deus, não coloque palavras na nossa boca. Não coloque palavras na nossa boca. Profanar o seu corpo é você vender ele por um preço, sabe? Tipo, você tá em fornicação, você tá fazendo práticas, né, que ofendem o nome de Jesus. Isso sim, né, eu vejo que é até entrar em relacionamentos que não glorificam a Deus, né? E aí a gente vê... Relacionamento evangelístico. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso, não existe isso. Não, vou namorar com ele porque ele vai virar crente. Não, pelo amor de Deus. Também é tudo que nós fazemos, nosso corpo, né, nós estamos fazendo contra Deus, contra o templo do Espírito Santo. E aí, não é, a gente fica muito preso, igual você falou, o trem de tatuagem, a gente fica muito preso às coisas mais... visíveis. Visíveis. Esquecemos do que tá dentro da gente, né? A gente tava conversando mais cedo, ela até falou uma coisa, que o sumo sacerdote, né, quando ele entra no Santo dos Santos uma vez por ano,
né? Ele tinha que entrar totalmente santo, né? E muitas das vezes, tipo assim, ele não precisava falar, mas pode ter acontecido, não sei, a Bíblia não relata, de tipo assim, o cara entrar e não contar pra ninguém que ele tem um pecado no coração, sabe? Às vezes por fora você tá, tipo, tinindo, mas por dentro você tem um pecado de estimação que você não conta pra ninguém, um pecado de estimação que você não consegue mostrar, sabe? Isso também é profanação contra o templo do Espírito Santo, que somos nós, nosso corpo. É verdade. E aí a gente vai ver que o processo de regeneração, né, o processo da graça que o Senhor derrama sobre nós, ele nos resgata desse lugar de pecado. Então, se você tá pecando, se você tá com um pecado de estimação aí, você saiba hoje que você tem a oportunidade de declarar esse pecado, de confessar ao Senhor e ser perdoado. Porque Jesus, ele morreu na cruz uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados. E aí lá em Efésios 2 vai falar que a nossa realidade eram merecedores da ira, merecedores da morte. Mas Deus, ele nos amou tanto que entregou o seu filho para morrer. E ele não entregou só por mim e pelo Manuel, por você também que tá assistindo esse vídeo, né? E a gente tem a oportunidade, e a gente não tá falando aqui que nós somos santos e ser pecados, não, porque a gente luta, tem as nossas lutas internas, mas a Bíblia, né, quando a gente é obediente à Bíblia, a gente volta lá no começo do vídeo. A palavra, nossa, isso é... Né, obediente, quando a gente leva a palavra do Senhor como regra de fé e prática, e a gente realmente volta para a palavra do Senhor, a gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer, a gente tem o direcionamento do Espírito Santo. Exatamente. E aí a gente vai finalizar Romanos 12, o clássico, 12:1, né, galera? Romanos 12. Romanos 12:1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se apresentar diante de Deus com um corpo santo, né, com um corpo totalmente limpo, né, limpo não é de banho, mas limpo espiritualmente, sabe? Onde você acabou de sair de um jejum, acabou de sair de um momento na presença de Deus. Isso sim é um corpo santo diante de Deus, isso sim é um culto racional, não um culto emocional que Jesus quer, a gente se apresentar diante dele todos os dias, sabe? Isso é um culto. Prestar culto é você estar diante de Jesus todos os dias e louvar o nome dele verdadeiramente com o seu racional funcionando, não com a área emocional. Exatamente. Abrindo um parêntese aqui, que a gente não tá falando que se você estiver impuro em pecado, você não pode chegar até Deus, tá? O próprio Jesus fala, não são os doentes, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Exatamente. Então a gente se achega a Deus, traz o nosso pecado para Ele, traz a nossa dor e a nossa angústia para Ele, porque é nele que nós encontramos restauração, perdão e limpeza, né? Exatamente. Então nós somos limpos nele. Então não se afaste de Jesus porque você tá pecando, não se afaste da igreja porque você tá pecando. Pelo contrário, né? Volte-se a ele, pelo amor de Deus, volte para Jesus e volte para Jesus. Não deixe o seu pecado e o que as pessoas dizem sobre você te afastar a gente da presença dele. E assim nós seremos mais parecidos com Jesus. E essa é a nossa meta diária, ser parecido com Jesus, né? Sempre. Nós vivemos para glorificar a Deus e mostrar ao mundo que nós somos separados para Ele. Nós estamos vivendo para Ele e para a glória dele, porque é isso que importa. Então é isso, obediência gera santificação. Então à medida que você vai obedecendo a palavra do Senhor e seguindo na vontade dele, você é santificado, porque a partir daí você vai ficando mais parecido com Jesus. Exatamente. Então é isso, galerinha. Muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada, Manuel. Vai voltar muitas vezes. Vou voltar mais. Isso. Comenta aí, galera, mais temas, o que vocês querem ver por aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like. E é isso. Nóis, Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Visto que nós... Nossa, vai cair o vídeo, pô. Você é doido. Pode ir que depois a gente corta.